De volta, pessoal, aqui no Plantão do Paulinho para falarmos do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão do Futebol do Brasil. Primeiro turno versus segundo turno. O que isso quer dizer isso, na verdade? Daqui a pouco eu explico para você. Antes, não esqueça de, primeiro, se inscrever no canal do Paulinho. Depois, ativar as notificações, tocar o sininho para receber as novidades aqui do Plantão do Paulinho. E, claro, dá um like, dá um joinha pro Paulinho. Tá bom, pessoal? Primeiro turno contra segundo turno do Brasileiro. Vamos analisar onde estavam as 20 equipes ao final da quarta rodada do primeiro turno e onde estão essas equipes ao final da quarta rodada do segundo turno. Então, por isso é o confronto primeiro turno versus segundo turno. Roda a vinheta. Na tela para você as tabelas do primeiro e também do segundo turno. O pessoal olha para mim, mas que confusão é essa aí? Como é que o Bahia tem 10 pontos ali, o Galo Mineiro tem 10 pontos aqui? Não, pessoal, para explicar, ó. Até a quarta rodada, ao final da quarta rodada no primeiro turno, e ao final, agora terminamos na segunda-feira, a quarta rodada do retorno. Então, estamos comparando onde os clubes estavam ao final da quarta rodada no primeiro turno e ao final da quarta rodada no segundo turno. Começamos, obviamente, pela dupla Grenal. O Internacional, depois de 4 jogos no primeiro turno, olha lá, ó. O Inter tinha 9 pontos na tabela, terceiro colocado, 75% de aproveitamento. E o Inter no segundo turno, pessoal? Ao final da quarta rodada, é o 17º. Terceiro no primeiro turno em 4 rodadas, 17º no retorno também em 4 rodadas. Se lá ele fez 9 pontos, nos 12 que disputou, 75% de aproveitamento, aqui ele fez só 2 em 12, né? Disputou 4 jogos no retorno, tem apenas 2 empates, o Internacional no retorno, 16%, olha lá, 16% de aproveitamento tem o Inter nesses 4 jogos iniciais do segundo turno. Então, o Inter versus o Inter, 7 pontos a menos e simplesmente quase 60 pontos percentuais a menos o Internacional do primeiro para o segundo turno. Vamos para o Grêmio. Na tabela, na colocação, dá para ver aqui a linha, ó, o Grêmio ocupa a mesma posição. Estava na 7ª colocação no primeiro turno e está em 7º lugar no segundo turno, nessas 4 primeiras rodadas. Embora que o Grêmio, você vai bom lembrar, ó, o Grêmio tem 3 jogos no retorno só, porque tem um jogo atrasado contra a equipe do Flamengo, que não tem data para acontecer ainda. Vai ser na Arena, vai ser disputado na Arena, mas não tem data para acontecer ainda, porque o Grêmio está envolvido aí com o Libertadores, com o Brasileirão e também com a Copa do Brasil. Mas de qualquer forma, no primeiro turno o Grêmio somou 6 pontos em 12 que disputou, 50% de aproveitamento. 7º lugar. No segundo turno, em 3 jogos, tem 7 pontos, aí o aproveitamento é maior, claro. São 7 pontos em 9 disputados, 77%, quase 78% de aproveitamento. Então, se o Internacional, né, tá naquela gangorra, lá em cima no primeiro turno, embaixo no segundo, o Grêmio está estabilizado nessas 4 primeiras rodadas, comparando aí primeiro e segundo turnos da competição. Olha lá quem liderava o final da quarta rodada, lá, ó. O Bahia era o líder, depois de 4 jogos, tinha 83% de aproveitamento no primeiro turno. O Bahia, que agora é o 8º no retorno, depois de 12 pontos disputados, somou 6 até agora, então 4 pontos a menos. Um clube que chama muita atenção, mas muita atenção mesmo, e a curiosidade está aí, é o Flamengo. Você lembra que o Flamengo começou mal, né? A competição, olha lá. O Flamengo tinha 4 pontos ao final da quarta rodada do primeiro turno, 33% de aproveitamento. Atualmente ele também tem 4 pontos, claro, com um jogo a menos, é um jogo atrasado para fazer contra o Grêmio. Mas de qualquer forma, ó, apenas 4 pontos também, aproveitamento um pouquinho melhor, maior um pouquinho, 44% contra 33% do primeiro turno. De qualquer forma, o início do Flamengo foi ruim no primeiro turno e está sendo também ruim nesse segundo turno da competição. Quem mais a gente pode destacar aqui? Vou pegar o Galo Mineiro, o líder do campeonato, o atual líder do campeonato. Olha só, no primeiro turno, cadê o Galo? Cadê o Galo? Tá lá em cima, ó. 4º colocado, 9 pontos em 4 jogos, então 3 vitórias, conquistou o Galo, uma derrota, 75% de aproveitamento no primeiro turno. No retorno o Galo está um pouquinho melhor, ó. Tem 10 pontos nessas 4 rodadas, 83% de aproveitamento, então o Galo consegue se manter ainda na liderança. Vamos para o São Paulo. Deixa eu achar o São Paulo aqui no primeiro turno, olha só, o São Paulo tinha um jogo atrasado na verdade, para fazer contra o Goiás. Aliás, esse jogo contra o Goiás vai ser disputado agora, nessa quinta-feira, dia 3, lá em Goiânia, no primeiro turno ainda, jogo da abertura da primeira rodada do Brasileiro. O São Paulo não jogou contra o Goiás, joga agora quinta-feira. De qualquer forma, ao final da quarta rodada, o São Paulo em 3 jogos tinha 4 pontos, 44% de aproveitamento. Hoje, depois de 4 rodadas no segundo turno, tem 10 pontos, 83% de aproveitamento.
O Palmeiras, olha o Palmeiras aqui no retorno. No primeiro turno, o Palmeiras era nono colocado, tinha 5 pontos em 3 jogos. O Palmeiras que tinha aquele jogo para fazer contra o Vasco da Gama ainda. Aliás, ainda tem esse jogo para fazer, não tem datas para realizar. Exemplo do Grêmio, o Palmeiras está disputando Brasileirão, Copa do Brasil e também Libertadores da América. Então não tem data marcada para jogar contra o Vasco da Gama. Então o Palmeiras, em 3 jogos, lá no final da quarta rodada, no primeiro turno, tinha 5 pontos, 55% de aproveitamento. Hoje, depois de 4 jogos, tem 9 pontos no segundo turno, 75% de aproveitamento. Quem mais que a gente pode destacar aqui? Ó? O Goiás melhorou um pouquinho, tinha 1 ponto no primeiro turno depois de 3 rodadas, agora tem 4 depois de 4 rodadas no retorno. Quem mais ali? O Ceará, pessoal, o Ceará tinha 1 pontinho só, ó, 8% de aproveitamento depois de 4 rodadas no primeiro turno, hoje já tem 5 no retorno. Então, são os altos e baixos das equipes do Brasileiro que eu tentei mostrar para você nessas 2 tabelas, 2 gráficos aqui, do primeiro e também do segundo turno da competição. Então, o mais importante para destacar, as campanhas da dupla Grenal. O Inter, que tinha, ao final da quarta rodada, no primeiro turno, 9 pontos e 75% de aproveitamento. Agora, depois da quarta rodada, o Inter tem apenas, então, somente 2 pontos e 16% de aproveitamento. O Grêmio está na mesma posição, 7ª colocação na tabela, tinha 50% de aproveitamento lá no primeiro turno, no final da quarta rodada, depois de ter disputado 4 jogos. Atualmente, após a quarta rodada no retorno, disputando apenas 3 jogos, 77%, quase 78% de aproveitamento. Tá certo, pessoal? Daqui a pouco a gente volta mais tarde com outras atrações aqui no Plantão do Paulinho. Não esqueça, hein, de fazer sua inscrição no canal, no Plantão do Paulinho, dar o seu like, dar o seu joinha para o Paulinho e, claro, ativar as notificações, tocar o sininho para receber as novidades aqui do canal. Forte abraço, pessoal!